Fala pessoal, Paulo Borrachinha parece que já tem luta marcada. Recentemente ele saiu da luta contra o Bruno Huck sem dar nenhuma explicação. Aí todos cogitaram que ele poderia estar com medo, né, teoricamente, ou o confronto não parecia interessante. No meu vídeo, quando a luta ainda não estava totalmente oficializada, eu ainda falei que achei estranho o Borrachinha aceitar essa luta, né, contra o Huck, porque o Borrachinha gosta de grandes lutas, né? Ele sempre gosta de alguém acima dele no ranking, ou se não for acima, tem que ser um cara muito popular, que dê engajamento, que vem da luta. E o Hulk, ele não é esse tipo de atleta. O Hulk é um atleta muito bom. É um atleta que teria grandes chances de vencer o Borrachinha, mas ele não é aquele cara popular. Então, por isso que eu achei estranho o Borrachinha ter aceitado aquela luta. E realmente, passou poucos dias, ele saiu. Eu creio que ele tenha aceitado e depois apareceu uma oportunidade melhor e ele pulou do barco. Ele mirou de outro oponente. É, e eu já sei qual oponente que é, sim. Eu tô chutando, mas tudo indica que é o Michael Venom Page. Creio que seja esse atleta. Eu vou dar o. Eu tenho é, tenho ótimos fatos que pode crer que seja ele. É, Borrachinha, ele no seu Twitter, ele escreveu ontem aqui. Parece divertido, mas eu já tenho uma luta. Tipo, ele tá zoando com a cara do Hulk na tora. Tipo assim, quando todo mundo tá quebrando a cabeça, por que que ele saiu? O Hulk tá sem adversário. E o Borrachinha fez uma piadinha dessa, como ele sempre faz. Porque provavelmente ele já tem uma luta marcada. O UFC não disse ao Hulk, né? Porque eles gostam de oficializar a luta primeiro, né? Só que tudo indica que é o MVP. Pelo ranking, o MVP tá em décimo. Aí tem o Roman Dolidze, que é o 12, o Borrachinha é o 13, só que o Dolidze já vai enfrentar o Christian Leroy Duncan no UFC Londres. Então já tá marcado o Cannonier, que seria uma opção também. Ele tá empatado com o Venom Page, que é em décimo também, mas teria que ser décimo primeiro, porque não tem ninguém em décimo primeiro no ranking, o ranking é meio bagunçado, né? O Venom Page e o Cannonier estão em décimo. Porém, o Michael Venom Page já venceu o Cannonier. Então era para o Cannonier estar em décimo primeiro. Então acho que é algum erro deles lá, do pessoal do ranking mesmo. E o Borrachinho já saiu da luta do Cannonier uma vez, é, pelo motivo que o Cannonier não é um cara popular, não é um cara que vende muito, e não basta estar acima do ranking pro Borrachinha, além de estar acima do ranking, tem que ser um cara que venda também. O Adesanya seria opção, mas o Borrachinha ele evita ao máximo falar do Adesanya, eu acho que a derrota foi muito traumática para ele. Então, creio que seja o Venom Page. No próprio Twitter, alguns fãs já levantaram a hipótese se seria o Michael Venom Page e o Borrachinha se esquivou, não falou nada. É, tudo indica que seja. E o Michael Venom Page ele foi entrevistado por um veículo ah, pela, no podcast Shots and Geese. Ele foi, ele foi entrevistado lá e falou que ele vai lutar em março e estão tentando encontrar um oponente para ele. Ele vai lutar no UFC Londres mesmo. Então, é, olha só o que ele falou. Eu estava em duas divisões. Eu disse que queria estar na divisão dos meio-médios. Passei um tempo competindo no peso médio com o Shara Bullet. E então, não me importo. Então pensei, me dê outra luta no meio-médio. Ninguém disponível, ok. Me dê outra luta no peso médio. Eles me deixaram lutar no peso médio novamente, legal. É, olha, outra fala. Dê-me a outra luta no meio-médio. Ninguém é livre. Como alguém pode ser livre? Isso é exatamente o que eu ganhei para esse cara. Não estou brincando. Outro dia, uma luta havia alguns lutadores se apresentando, ele simplesmente venceu a batalha lindamente. Eu enviei uma mensagem dizendo: essa é uma grande luta para mim em Londres. Eles disseram: temos planos para ele. O cara acabou de sair da jaula. Estou fora há vários meses. E você não tem planos para mim? Mas tem planos para ele? Não faz sentido nenhum, irmão. É, daí o Venom Page tá. Essa é uma parte do podcast dele que ele fez. Ele tinha alguém, um nome que ele cogitou e a empresa não deu. Não sei se é na categoria do meio médio, no médio, mas ele cita no podcast que a empresa parece que não está interessada em deixá-lo nos meio médios. Então, eles querem ele no peso médio mesmo. Ó, vou falar a continuação aqui da da entrevista do podcast, né? Desculpe. Na minha cabeça, algo estava acontecendo, diz Page. Não sei o que era, mas por incrível que pareça, como eu disse, não tenho enfatizar muito porque sei que outras coisas estavam acontecendo. E então apareceu o Road Rules. Então fiz isso até dezembro, e se eu tivesse uma briga, teria sido difícil continuar fazendo as duas coisas, e isso me deu tempo entre janeiro e março para me preparar e me preparar para a ação. É, então ele não citou o nome de ninguém, só que ele vai estar nesse card. E o UFC, pelo jeito, não quer ele na categoria meio médio. O Borrachinho soltou que tem uma luta marcada e o Venom Page também. E vai ser em março, né? O Venom Page é um cara muito popular. É a luta perfeita pro Borrachinha, é tudo que ele quer. Ele que gosta desse tipo de luta, né? Midiática, que chama fã. E realmente vai ser uma grande luta se acontecer.
Então, vou colocar minhas fichas aqui e eu tô quase anunciando essa luta. Essa luta vai acontecer, pode escrever. Eu tô aqui falando, vou marcar a data de hoje. Hoje é 4 de janeiro. Paulo Borrachinha enfrentará Michael Venom Page no UFC Londres. É isso que vai acontecer. Vamos falar sobre um pouco dessa luta. O Michael Venom Page é o melhor striker do UFC, na minha opinião. Se for olhar striker por striker, pra mim ele é o melhor. É um cara que nunca perdeu em pé. Sim, pro Douglas Lima ele sofreu um chute na panturrilha e depois sofreu um nocaute, mas sim, ele tava ganhando a luta em pé, né? O Douglas Lima tanto que recorreu ao wrestling na primeira luta e depois conseguiu vencê-lo. Só que tirando isso, assim, ninguém conseguiu dominá-lo em pé. Sim, na verdade nem o Douglas Lima dominou, né? Ele conseguiu encaixou um chute na panturrilha lá, ele caiu e conseguiu nocaute depois. Só que na trocação mesmo ninguém nunca conseguiu vencê-lo. O Cannonier mesmo, que é muito mais forte, não conseguiu achar nada. Então, vamos lá, pro Borrachinha. O Borrachinha dessa vez vai ter que usar o wrestling. Ele usou um pouco na luta contra o Rock Roader, né? Ele tava ganhando em pé, mas aí ele usou o wrestling também um pouco, né? Acho que ele quis diversificar, né? Fez uma luta mais. Quis fazer uma luta mais completa, né? E nessa luta eu creio que ele vai usar o wrestling pra vencer o Page, né? Porque em pé ele vai sobrar na luta. É isso que vai acontecer. A gente vai ver o Borrachinha wrestling a primeira vez. Ele deve estar treinando muito wrestling agora, nesse momento, né? Porque ele vai pegar o melhor striker do UFC, na minha opinião. E tem tudo pra ser um lutão. Mas me fala, qual o papel de vocês? Vocês acham que essa luta vai acontecer também? Eu já dei minha opinião. Falta vocês colocarem a de vocês aqui nos comentários. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like no vídeo, se inscreva nesse canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Beleza? Valeu, um abraço.